Obrigado, senhor Toninho Lopes. Quero convidar a deputada Érica Cocai, que é uma das participantes desta audiência, saudar a presença da deputada Janete Pietá. Professor Paulo Roberto Lotti Vecchiati tinha pedido a palavra, por favor. Era só para comentar o que a Ana Vitória falou, e o Toninho acabou complementando a laicidade. Eu acho importante também, quero ler sua dissertação, é importantíssimo a gente fazer esse estudo histórico para ver que os argumentos são rigorosamente os mesmos, né? Quer dizer, eu sempre dou como exemplo o caso do chamado casamento interracial, que era crime nos Estados Unidos até meados da década de 50 do século passado. A Suprema Corte dos Estados Unidos reformou a decisão, mas um juiz de primeira instância ele teve a capacidade de dizer, eu vou parafrasear um pouco, mas é quase exatamente isso que eu vou falar. O juiz falou, Deus Todo-Poderoso, a culpa é sempre dele, claro, colocou brancos, negros, amarelos e vermelhos em continentes distintos, porque ele não queria que eles se misturassem. Então, se misturar, então tem que ser crime mesmo. Um juiz federal me teve a capacidade de dizer isso. E a Suprema Corte, felizmente, reformou essa decisão na época. Então, eu acho que a questão da laicidade no casamento civil é importantíssima, porque, assim, quando se quer criar uma união civil paralela ao casamento civil, destinada apenas a casais homoafetivos, deixando-se os heteroafetivos com casamento, é porque é uma fundamentação religiosa implícita. Você acha que o casamento teria alguma função religiosa. Então, mas assim, de casamento civil é uma coisa, casamento religioso é outra. Casamento civil é um direito, casamento religioso é um dogma. Então, o casamento civil não tem que ter nenhuma relação com o religioso. Eu acho que o deputado Jean sempre destaca, né, mas é sempre bom destacar que a PEC do casamento igualitário, o projeto de lei, visa o casamento civil. Ninguém vai obrigar a igreja nenhuma a fazer casamento religioso ou afetivo. Faz quem quer. Existem igrejas inclusivas, como a Igreja da Comunidade Metropolitana, ICM, que eu conheço, que o fazem. Assim, funcionário público que trabalha em cartório de registro civil, esse tem que fazer o casamento, porque ele é um funcionário público sobre casamento civil. Eu até acho que se tem mais de um funcionário público e um não quer celebrar e o outro celebra, então deixa o outro celebrar. Mas são aquelas cidadezinhas do interior que só tem um para celebrar, então esse tem que celebrar. Ou celebre ou é exonerado. Aí me desculpe, mas casamento civil é uma coisa e casamento religioso é outra. Então eu acho realmente importantíssimo esse debate de levar a laicidade também ao casamento civil. Uma coisa que é tão óbvia que a gente nem acha que deveria falar, mas infelizmente é necessário por esse momento de pavoroso fundamentalismo religioso e conservadorismo, reacionarismo moral que a gente vive no país. Sou Paulo Roberto Vecchiati. Então, agora vamos... A senhora Thaís Faria se inscreveu, mas primeiro vamos ouvir a deputada Érica Cocai, que é uma das previstas e convidadas para esta audiência. Tem a palavra a deputada Érica Cocai. Queria saudar cada um e cada um de vocês, cumprimentar muito carinhosamente todas e todos que compõem a mesa e já começar falando e me desculpar porque eu tenho que sair em seguida, porque eu faço parte da comissão que está discutindo a proposta de recrudescimento da responsabilização de adolescentes em conflito com a lei. Então, portanto, é uma comissão que nós estamos em franca minoria e que provavelmente se articula na perspectiva de construir um recrudescimento que é o mais do mesmo, que é a mesma lógica que nós tivemos no projeto da drogadição, os projetos relativos ao enfrentamento à droga, que ele estimula a internação, e eu diria tanto a internação involuntária, a internação em entidades psiquiátricas, a internação no sistema prisional, e eu diria vem na mesma lógica daqueles que defendem como instrumentos e guardiães de uma ordem moral absolutamente hipócrita, que defendem os hospícios, os presídios
e também os armários, não é? Os armários, não é? Porque o que se defende de verdade é essa institucionalização, os armários enquanto uma instituição, porque nós estamos hoje vendo no Congresso Nacional a perspectiva da institucionalização da homofobia, ou seja, da homofobia permear e se expressar nas instituições brasileiras, o que é extremamente perigoso, porque, primeiro, isso enfrenta a laicidade do Estado. A laicidade do Estado é algo que tem que ser preservado, porque dela depende a democracia e o Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito, ainda em construção, porque tem muitas fragilidades, na medida em que a gente não consegue fechar os ciclos da ditadura militar e os ciclos de um período onde o Brasil foi arrancado dos brasileiros e brasileiras, portanto, não há sentimento de pertencimento, o Estado Democrático de Direito, ele absolutamente se esvai numa concepção de rompimento da laicidade do Estado. E nós estamos enfrentando um projeto de poder. E esse projeto de poder pressupõe o rompimento da laicidade do Estado. Se alimenta disso. Sem isso, não poderia se alimentar. Há um projeto de poder que se construiu de forma subterraneizada, que foi se alimentando das estruturas, foi se alimentando da anomia da própria sociedade, e a partir daí rompe, e quando rompe com toda a sua absurdidade, lembrando um termo de Camus, a absurdidade desse processo que nós estamos vivenciando. Ou lembrando ainda, Nelson Rodrigues, quando diz, deputado Jean, que o absurdo perdeu a modéstia. Nessa casa, o absurdo perdeu a modéstia, e diria eu, o absurdo está ousado, e quer se impor a partir de uma normalidade, que era uma normalidade castradora, uma normalidade que se impõe pela construção das concepções de elite. Essa normalidade, ela impõe e tenta impor uma naturalização do que é absurdo. Por isso, nós vivemos um período, penso eu, de muitas ameaças. Nós tivemos ontem a aprovação da cura gay, a aprovação num desrespeito sem tamanho, no desrespeito aos profissionais de psicologia, onde a psicologia foi chamada de pseudociência. Hoje se relativiza tudo. Nós temos a patologização da laicidade do Estado. Isso é extremamente grave, porque quando nós somos acusados de que estamos exercendo uma cristofobia, você tem a patologização da laicidade, como se a laicidade fosse uma patologização, fosse uma fobia contra os cristãos. Vejam como você faz a lógica, que é fascista, de que as vítimas se transformam em algozes. Então, você faz essa transposição absolutamente imperceptível das vítimas em algozes. E ali se defendeu, na aprovação da cura gay, da chamada cura gay, se falou ali de uma psicologia cristã. Ou seja, isso significa também romper a laicidade da própria ciência, ou, portanto, romper os princípios básicos do desenvolvimento da ciência. Porque se tem uma psicologia cristã, eu parto do pressuposto que também vai ter uma química cristã, vai ter uma física cristã, vai ter uma medicina cristã, e eu passo, então, a ter o exercício religioso e as concepções religiosas não apenas vergando o funcionamento do Estado, mas também vergando a própria ciência. E isso é extremamente grave, porque todas as vezes que a religião enfrentou a própria ciência ou desconsiderou a ciência, nós tivemos catástrofes e tivemos crimes contra a humanidade, como foi a Inquisição, que foi feita em nome de Deus. Se assassinou e se queimou mais de 300 mil mulheres por volta disso, 100 mil mulheres, numa população extremamente diminuta, a população da época, mais de 100 mil mulheres foram queimadas em nome de Deus. Por isso, o que digo é que nós enfrentamos muito perigo e muitas ameaças que vão se consolidar em um contexto, porque não são apenas ações isoladas, são ações isoladas que dialogam com outras ações isoladas. A redução da maioridade penal, a internação compulsória. Eu estive no Piauí esta semana e eu vi uma coisa, o senador Suplicy, que penso que nós estamos voltando à era medieval, porque ali está havendo internação compulsória de pessoas com transtorno mental, sem avaliação de profissionais de saúde. O juiz está mandando internar.
Então, de 160 pessoas internadas no Hospital Psiquiátrico do Estado, 30 são internações compulsórias, deputado Jean Willis. É por volta de 20%. Internação compulsória sem avaliação médica, onde ali os profissionais de saúde, os médicos, muitas vezes dão alta e diz, essa pessoa não tem que estar aqui internada. E o juiz diz que não, que tem que estar internada. Então, pessoas que estão com alta, que precisam de decisão judicial para serem soltas dos hospitais psiquiátricos. Então, vejam, são os armários dialogando com os hospícios e dialogando com os presídios, na perspectiva de trazer de volta uma concepção medieval de um Estado castrador, de um Estado vergado para concepções religiosas e que nós, portanto, vamos ver que a democracia ela vai se esvaindo e que nós não conseguimos manter o que seria fundamental e as conquistas que esse país efetivou, não sem dor, que é a Constituição pautada em dignidade humana e tantos outros avanços que tivemos, inclusive no que diz respeito à comunidade LGBT, aos homos ou heteroafetivos, que fazem parte da comunidade LGBT. Por isso, eu vou encerrar dizendo que o casamento civil igualitário é a resposta concreta que nós podemos dar a todo este processo que nós estamos vivenciando no Congresso Nacional. A resposta, a aprovação pela Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que não se sustenta nas outras comissões, mas que é preciso que a gente fique atento, e parte das manifestações que estão em curso são manifestações em busca de políticas públicas, mas também em busca de liberdade, em busca de paz, em busca de direitos. Está lá escrito, está simbolizado, porque tem muitos que participam e sem simbolizar o seu próprio protesto, mas está simbolizado. Queremos paz, queremos direitos, está simbolizado. Isso faz com que nós possamos refletir sobre a necessidade de estarmos pautando com centralidade a agenda em defesa dos direitos da pessoa humana, porque aí você vai ter a igualdade de direitos e o outro sendo encarado como igual em direitos na sua singularidade, que é peculiar da condição humana. A pauta de direitos humanos que essa casa tem negado e que ela tem pisoteado, como quando aprovou também o Estatuto Nascituro, na CFT, nós tivemos a aprovação do Estatuto Nascituro, a aprovação do projeto das drogas, a comissão instalada para a redução da maioridade penal e a aprovação da cura gay na Comissão de Direitos Humanos. Isso tudo aconteceu no universo, num prazo, num tempo de 1 semana, 10 dias. E a perspectiva é que essa pauta ela vá se consolidando na Comissão de Direitos Humanos, que já não mais pertence ao povo brasileiro. Não mais pertence, não é apenas que não nos representa, não nos pertence à Comissão de Direitos Humanos, que agora colocou na pauta a criminalização da heterofobia. Isso é um assinte. Falar de cura gay é um assinte que beira o cômico se não carregasse uma tragicidade tão grande e se não fosse sintoma deste projeto de Estado, projeto de poder, que pressupõe a volta dos grilhões metafóricos e literais, porque nós estamos vendo grilhões literais e os grilhões metafóricos, ou seja, o aprisionamento do beijo, do comportamento. Por isso, o casamento civil igualitário, que não entra na esfera da religiosidade ou das religiões e não obriga nenhuma religião a casar ou fazer qualquer tipo de sacramento. Nós estamos falando de um direito. É uma resposta na perspectiva de que possamos fazer frente a isso que estamos vivenciando. E, ao mesmo tempo, nos indica, esta pauta do casamento civil, ela nos indica quão revolucionário são os movimentos que hoje buscam o espaço para que as pessoas sejam como são, num processo de coisificação intensa, de desumanização simbólica, absolutamente cotidiano, de violência invisível, tão concreta,
A luta para que as pessoas possam ser como são, a luta para que tenhamos e sejamos vistos como seres humanos, nunca teve uma conjuntura e uma etapa da história da humanidade que a caracterizasse com o potencial de transformação que tem. Portanto, a minha saudação a todo o movimento LGBT, porque neste momento representa os signos de avanço e os signos de contraponto de forma muito intensa ao rompimento da laicidade do Estado e, ao mesmo tempo, a coisificação, a desumanização e as violências simbólicas que perpassam o nosso cotidiano e que estão sendo internalizadas. Não apenas a lógica de encarcerar nos armários, nos hospícios e na prisão, mas de internalizar, que a sociedade entranhar os hospícios, os armários e os presídios. É isso que nos resta estar combatendo para que nós possamos dizer que queremos simplesmente isso. Direitos iguais. Nem mais, nem menos. E hoje isso é extremamente revolucionário no contexto e nas condições de profunda violência e desumanização que nós vivemos na nossa sociedade. Um abraço grande para vocês e as minhas desculpas pela minha saída, porque tenho que voltar para lá, para a reunião da redução da maioridade penal. Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Cumprimentos pelo seu pronunciamento. Está inscrita a senhora Thaís Faria. Onde está, por favor? Que representa a OIT. Com licença. Desculpe, me dá em virtude de precisar votar imediatamente em projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e seguindo a orientação da presidenta Ana Rita, eu vou passar agora a presidência ao deputado Jean Willis e a deputada Janete Pietá. Acho que em seguida Vossa Excelência poderá usar a palavra, por favor. Muito obrigado, deputado Jean Willis, e Vossa Excelência, então, conduzirá daqui para frente. Com licença. Thaís, é sua palavra. Thaís Faria. Agora. Eu também. Obrigada. Bom dia. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, esse espaço, e dizer que foi um prazer muito grande ouvir todas as participações, tanto da mesa quanto dos colegas aqui presentes. Eu sou advogada, estou terminando o doutorado em Direito aqui na UNB, na área da criminologia, e é sempre interessante ouvir todas as falas, mas tem um tema específico que me deu muita vontade de colocar e fazer uma reflexão rápida sobre ele, que é o tema da criminalização. Então, necessariamente, todas as vezes que a gente discute LGBT, direitos, garantias, necessariamente esse tema vem à tona, o que é absolutamente normal e que é compreensível, é importante. A gente sabe da quantidade de pessoas que sofrem de violência todos os dias no país e no mundo. Mas é importante também a gente fazer uma reflexão do que significa esse direito penal, né? E do que esse direito penal, historicamente, fez e construiu de estereótipo com a população LGBT. Então, nós somos vítimas da criação desses estereótipos pelo sistema penal e pela criminologia. No começo do nosso século no país, a gente teve, graças à criminologia, a definição do que seria invertidos e invertidas. Né? E nessa definição, são pessoas que são nocivas à sociedade, que são perigosas à sociedade e que devem ser, por isso, excluídas e segregadas. E por isso tantas pessoas foram para as prisões, foram para o manicômio, etc. e tal, sem nenhum tipo de lógica e de determinação. E essa ciência penal, esse direito penal, ainda continua no processo extremamente seletivo no Brasil. Então, é preciso que a gente também reflita, quando a gente pede ajuda a um sistema penal e a uma criminalização, o que essa criminalização e o que esse sistema penal significa.
nesse país, sobretudo. Ele significa um sistema penal absolutamente seletivo, ele significa a não resolução de problemas, e muitas vezes a gente cai numa cilada que é comum pela quantidade de problemas que a gente tem e pela violência que a gente sofre, de pleitear a criminalização de quase tudo que a gente está insatisfeito, quando, na realidade, a gente precisa de garantia de direito, de educação, de respeito. Então, eu não estou dizendo que o tema da criminalização não seja um tema importante, mas eu acho que ele tem que ser discutido de forma mais profunda, para a gente não cair numa cilada de pedir ajuda a um sistema que nos oprime. Pedir ajuda a um sistema que sempre nos estigmatizou e que continua fazendo. Eu fui do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia e até 5 anos atrás a gente tinha livramento condicional sendo negado, dizendo que aquele preso ainda tinha comportamento de sodomia. Literalmente assim, há 5 anos atrás. E só por isso o livramento condicional foi negado. O que é que isso significa? Que ainda hoje o sistema penal considera que pessoas que são homossexuais são pessoas mais perigosas, porque são pessoas invertidas, porque são pessoas que não conseguem cumprir a ordem mínima, entre aspas, pelo amor de Deus, natural, que é de homem ficar com mulher e de mulher ficar com homem. Então, é preciso que a gente discuta esse tema penal de uma forma mais complexa, que a gente perceba esse tema penal de uma forma mais complexa e que a gente não entre nessa cilada de pedir ajuda a quem nos oprime. E, no final, também, sendo da OIT, eu também queria deixar aqui a importância da gente trabalhar muito com a garantia do direito ao trabalho, né? E, sobretudo, para homens e mulheres trans, que a gente sabe que hoje no Brasil a população que tem menos direito à opção de trabalho, a poder, como todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs, terem direito a escolher qual a profissão, qual o trabalho que querem exercer, poderem se formar naquele trabalho e poder exercer aquele trabalho livremente e livre de qualquer preconceito e discriminação. Então é isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Nós estamos de acordo em relação a essa perspectiva e acho que também estamos de acordo de que não se trata de se opor a essa pauta da criminalização, mas de ter cuidado com ela na construção de um relatório que contemple, inclusive, essa realidade, o fato do direito penal ter se voltado contra nós e, em muitas partes do mundo, o direito penal se voltar contra populações LGBTs. Eu vou passar a palavra, a gente já está indo para o encerramento dessa audiência pública, eu vou passar, a senadora Lídice da Mata vai me permitir, a gente já quebrou o protocolo, porque eu deveria automaticamente sair da cadeira da presidência, uma vez que há uma senadora da República aqui, mas a pedido dela eu permaneço na mesa da presidência. Então, já que quebramos o protocolo, eu vou quebrar só mais um pouco e passar a palavra à deputada Janete Pietá, que já havia pedido e tem que ir para outra comissão. Depois eu passo a palavra para a senadora Lídice da Mata. Bom dia, presidente Jean Willis e a nossa querida senadora Lídice da Mata aqui presente. Eu quero saudar toda a mesa na pessoa do Gustavo e dizer, em primeiro lugar, Jean, que essa audiência veio num momento muito oportuno. A meu ver, dessa audiência nós deveremos dizer que nós somos contrários à Comissão de Direitos Humanos do Senado, se coloca contrária ao que ocorreu ontem na Câmara com a aprovação da cura gay. Mas eu quero também dizer que no mundo o mundo está com 2 movimentos muito claros. Um extremamente conservador. Veja o que ocorreu na Rússia, onde jovens agrediram jovens que se declaravam LGBTs. E, por outro lado, uma onda de protesto da juventude buscando questionar esse estado de coisas que não os representam e também não nos representam. E aí eu queria dar 2 exemplos. Em Guarulhos, onde eu moro, nós já conseguimos que os cartórios realizem o casamento civil. Inclusive, na minha cidade, só ano retrasado, uma ex-vereadora e eu estivemos em uma cerimônia coletiva da prefeitura organizada para efetivar o casamento LGBT comunitário. Que nós temos o casamento que ocorreu agora, casamento comunitário e o casamento comunitário LGBT. Então, eu quero dizer que
Realmente, nós estamos vivendo um momento muito conservador e eu fiquei muito feliz, apesar de em São Paulo, de ver jovens gritando que ocupando a parte de cima, né, do Congresso, e dizendo que essa casa é nossa. Realmente, essa casa, pelo nível de conservadorismo que ocorre tanto na Câmara quanto no Senado, mais ainda na Câmara, demonstram que estão correndo contra a vontade popular, contra a vontade dos jovens e contra os direitos humanos. E aí termino, porque a minha comissão também já começou e eu tenho questões na pauta, dizendo que nós teríamos que tomar alguma providência. É um absurdo que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara coloque na pauta questões ligadas às terras quilombolas. Quer dizer, é o movimento contra as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as mulheres, com a questão do Estatuto do Nascituro, e os movimentos LGBTs. Então, vivemos um momento que aqui é o momento de gritarmos, chega de tudo isso, queremos plenitude dos direitos humanos. E peço também desculpas, porque nós temos comissão lá. Mas parabéns pelo evento.